Aqui é o Anderson da Confloss. Para quem não conhece esse programa, é o Confloss na Veia. Eu já estou aqui conectado com o meu queridíssimo amigo Galvão Abbott. Galvão, tudo bem? Opa, e aí pessoal, tudo tranquilo? Fala Anderson, fala Cris. Mais um Confloss na Veia. 11º, Anderson? É o 11º Confloss na Veia. E hoje é o mais especial de todos, não é, Galvão? Com toda certeza. Já que a gente nunca disse isso para nenhum outro convidado e nenhuma outra convidada que a gente teve por aqui, hoje é com certeza o mais especial de todos. Não vamos dizer que a gente nunca diz, a gente sempre diz, né? Mas hoje é mesmo, hoje é mesmo o Mas mais hoje é de especial verdade. de todos. Pois é. A mulher tem um currículo aqui que é até difícil ler todo, tem que fazer um resumo, né? Um resumo. Tem que fazer um resumo. Ainda bem que ela tá aqui para depois complementar. A gente está aqui com a Cristiane Borges. E, Galvão, você sabe que eu tenho que falar essas coisas, né? É importante falar. Ninguém lê. Se as pessoas lessem, eu não teria que ficar repetindo aqui o currículo dela. Mas como ninguém lê, então eu vou repetir aqui. E depois, se você quiser, você que está nos assistindo, nos escutando, você pega e entra aqui no descritivo. Aqui, tudo que a gente falar nesse nosso bate-papo, nesse nosso Confloss na Veia, a gente vai deixar o link aqui embaixo, tá? Mas vamos lá. A Cristiane Borges, ela é tecnóloga em redes de comunicação pela Cefet Goiás e mestre em engenharia elétrica e de computação pela UFG. É fundadora do grupo de robótica para meninas, o Metabotics, e membro do grupo de robótica, o Gimbot. A Cris atualmente é professora no Instituto Federal de Goiás, campus Lusiânia, e coordenadora do curso técnico em informática para a internet integrado ao ensino médio. Ela é coordenadora do eixo de Design Factory do CityLab IFG e coordenadora de recursos humanos do Polo Embrap 2 IFG também. Galvão, bate palmas aí. Eu espero que hoje você esteja com o seu desktop ou o seu notebook e não com o seu celular, aquele seu celular sem vergonha que você tem que ficar segurando. Então bate aqui, palma para a Cris aqui, ó. E, Cris, muito obrigado por compartilhar conosco o seu tempo e todo o seu conhecimento. Tudo bem, Cris? Como você está? Estamos aqui, né? Tudo tranquilo. Vocês estão bem? Estão se cuidando? Melhores agora. Cris, o pessoal sempre diz que não é legal perguntar a idade para mulher, né? Mas a gente pergunta para todo mundo, viu? Então, a gente quer saber qual que é a sua idade, Cris? Então, pode não parecer, mas eu tenho 35 anos. Parece, viu? Nossa, droga. É brincadeira. Tá na flor da idade, Galvão, você tá na flor da idade, não é isso? Verdade. E realmente não parece. Eu daria uns 24, 25, por aí. Genética boa. A internet aí tá boa. Conforme eu já disse, o nome do nosso programa é Confloss na Veia. E a gente sabe que você vai na veia. Então, Cris, quando foi que você ouviu falar de software livre pela primeira vez? Então, eu comecei a visualizar o mundo do software livre na época da faculdade. Eu fiz a antiga escola técnica, depois que virou Cefet, hoje é Instituto Federal de Goiás. E na época eu ouvi falar no Fórum Goiano de Software Livre. E aí eu participei da segunda edição. Eu entrei na faculdade, né? E aí fiquei sabendo da segunda edição do Fórum Goiano. E de lá para cá eu não perdi nenhum. Então, comecei no Fórum Goiano como participante, depois entrei para o time de voluntários, fui palestrante, e nos últimos anos eu ajudei na coordenação do evento. Então, trabalhava muito na parte do temário, né, com os palestrantes, né, montar a grade do evento. Então, comecei aí. E eu me interessei por software livre, é até engraçado, porque no primeiro evento que eu fui, né, eu assisti uma palestra do Peter Punk. E ele, assim, era o cara do Slackware. E aí eu falei assim, nossa... E ele falava de uma maneira tão, assim,
simples, minimalista, que eu falei assim, cara, eu quero muito usar Slackware. Eu quero, porque eu quero, vou começar a usar Slackware. Aí fui para casa, fui tentar usar o Slackware. Não consegui usar o Slackware. Fiquei uma semana para tentar instalar, não consegui instalar o Slackware. Aí eu fui para onde? Fui para o Kurumin. Comecei usando o Kurumin. Beleza, então tá bom, deixa eu ir ali para uma coisa um pouco mais fácil, né? Então eu comecei, né, a usar, né, na época o Kurumin, aí eu passei pelo Conectiva, aí usei Mandriva, usei Ubuntu, Kubuntu, adorava o Kubuntu por causa da interface. E aí, ultimamente, eu uso mais assim o Backtrack. Usei também o Backtrack, né? Eu uso o Kali. Aí, então, assim, desde a primeira versão do Backtrack, aí hoje Kali, aí, assim, é o sistema operacional que eu uso. Tem, assim, uma paixão por ferramentas livres, né? Então, assim, não só a parte de sistema operacional, mas também todas as ferramentas, principalmente agora que a gente está em momento remoto, sim, comecei a utilizar bastante ferramenta livre para poder preparar conteúdo, né? Então, o pessoal acha que é só software livre, é só o sistema operacional, mas tem uma gama aí de soluções que a gente pode utilizar. Legal. Galvão, você quer complementar aí? Eu vi que você ficou todo contente quando ela falou que não conseguiu usar o Slackware. Ele é meio que famoso, né? Digamos assim, ele é tão minimalista que não é todo mundo que consegue usar, não. Eu nunca cheguei nem perto de Slackware, mas eu tenho o maior respeito por quem usa, né? Cris, eu tentei, mas... Cris, você tentou, exatamente, você tentou. Cris, para você, o que é software livre? Para mim, software livre, quando eu ouço falar em software livre, eu lembro de comunidade. Comunidade e compartilhamento de informações, porque a partir dessa experiência, dessa vivência com os eventos de software livre e conseguir assim, utilizar essas ferramentas, eu consegui também fazer um network muito grande de pessoas. Então, isso é uma coisa assim que a comunidade tem, que eu acho que é incrível. Então, eu assim, grande parte dos meus amigos, eles são da comunidade, então a gente monta, assim, sempre uma rede de apoio. Então, quando você tem algum problema, alguma dúvida com relação a uma determinada ferramenta, só você ir lá e perguntar para pessoa, assim, você às vezes assistiu a palestra no evento e, assim, o pessoal consegue te responder, consegue te trazer uma solução. Então, para mim, assim, software livre é comunidade, é compartilhamento, né, de informação. Galvão? Cara, achei excelente a resposta, porque fugiu daquela coisa técnica, né? As 4 liberdades são, né? Não, é realmente muito bacana a quantidade e a qualidade de pessoas que a gente conhece no meio de software livre, né? Claro que não é todo mundo lindo e maravilhoso, mas a quantidade de pessoas bacanas, de pessoas boas, de pessoas que estão realmente ali para ajudar e para realmente compartilhar conteúdo e conhecimento é muito grande no software livre. E acaba que, entrando um pouco também na parte de hardware, né, no movimento maker, com a pandemia a gente viu assim, uma série de iniciativas, né, do movimento, que aí o pessoal pegou as impressoras 3D que estavam paradas, começaram a imprimir peças para ajudar assim, a mexer assim, da manutenção nos respiradores, face shields, um monte de EPIs. Então, assim, quando começou essa onda, eu tive muita ajuda da comunidade, por exemplo. Eu estava com dificuldade para fazer impressão, eu entrei em contato com a Bárbara, com a Dail, eles me deram, assim, todas as dicas, todo o suporte para que a gente também conseguisse,
né, replicar essa iniciativa aqui no laboratório, né? Então, a gente também produziu algumas face shields que nós doamos para a Secretaria Municipal da Saúde aqui da região. Então, graças assim, à comunidade, a gente assim, viu a iniciativa e tentou também replicar. Então, é muito, muito bom também essa questão assim, do apoio da comunidade, né? Eu sempre digo que se você realmente tiver afim de realmente chegar a algum lugar, de fazer alguma coisa, você vai ter quem ajude, né? Não é nunca por falta de pessoas ou por falta de atitude. Né? Então, isso é muito legal. Lembrando aqui que a gente... Galvão, você sabe que quase ninguém assiste o nosso programa, viu, Cris? Ninguém. Fico sabendo você também que quase ninguém assiste o nosso programa. Tirando eu, Galvão, os nossos parentes. Agora você que junta seus parentes também. Então, vamos colocar aí uma meia dúzia de pessoas. Então, as pessoas não assistem e também não leem. Então, assim, para você que não se situou, a gente está falando de robótica, internet das coisas e software livre com a Cristiane Borges, que vai ser palestrante da Conflos 2021. Não é isso, Galvão? Keynote Speaker. E vai ser Keynote Speaker. Keynote Speaker é um dos princípios. Galvão, fala um pouco, quantos palestrantes a gente vai ter no evento? E quantos são Keynote Speakers? Vão ser 52 palestras ao todo, sendo 8 delas Keynotes. Né? A Keynote, para quem não sabe, é uma palestra onde nenhuma outra atividade acontece no mesmo horário. Então, a ideia é que todo o público possa realmente assistir a essa atividade em particular. Né? É uma palestra de maior destaque dentro do evento, digamos assim. Exato. E qual que é o título da palestra da Cris? Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico assustada, né? Assim, agora, com toda a pressão. Não, então, assim, né? Você é keynote e tal, assim, todo mundo vai parar para assistir a sua palestra. Então, vai. Assim... Não, eu acho que deve dar um nervoso, né? Dá um nervosinho, né? Ô, Galvão, você tem fácil o título da palestra dela aí? Ou a Cris? Não, eu tô tem com aí, Cris? Olha... Peraí. Peraí, calma aí. É alguma coisa envolvendo internet das coisas e privacidade. Internet of Toys, não é? Internet of Toys. Uma brincadeira insegura. Uma brincadeira insegura. Legal. Você viu? Você me testou. Tá vendo? Que depois que eu virei tia, eu tenho uma preocupação, assim, não que eu nunca tivesse isso, mas eu tenho uma preocupação um pouco a mais com relação aos brinquedos, né? Então, assim, eu não gosto de brinquedos, né? Imagina. E aí, assim, a gente, depois que passa a estudar a parte de segurança, assim, toda essa questão assim, de privacidade, a gente começa a ficar assustado. Então, assim, não é todo brinquedo que dá para a gente colocar na mão de uma criança. Então, a palestra serve um pouco de alerta também em como você, sim, se divertir, né, mas com cuidado, né, com todas as precauções, né? Assim. Legal. E como que a gente consegue fazer o link disso tudo, né? Brinquedos, internet das coisas, robótica, o Cefet, o Gimbot, o eixo de Design Factory, enfim. Fala um pouco sobre tudo isso pra gente, Cris. Eu, assim, desde criança eu tenho, eu costumo falar que eu sou que eu tenho um espírito destruidor. Uma vez, assim, eu falei isso numa palestra, a menina ficou super chateada, ela falou assim que eu tenho uma mentalidade muito criativa, não é uma mente destrutiva. Porque, assim, eu sempre quis desmontar coisas, porque, assim, você pega assim, nunca gostei da Barbie. Por quê? Porque a Barbie, ela aparentemente não faz nada. Aí agora, assim, tinha umas bonecas que elas se moviam, tal, assim, falava assim, cara,
quero ver como é que essa boneca se mexe. Então eu comecei a desmontar coisas, né? Comecei a desmontar carrinho, desmontava tudo quanto é coisa. Aquelas bonecas Monster High, né? Mexe tudo. Não, eu né? não gosto, assim, não é Mas da ela minha, se não é da mexe. minha, Elas, mas se elas mexe. andam. Sozinha Tem não, que mas andar, você... tem que andar sozinha, tem que Não, andar aí não. sozinha. Assim, já falei minha idade, mas também, assim, dando um pouco, assim, de pistas, eu brincava com uma boneca chamada Lua Esquiadora. Ela andava, ela esquiava, assim, era genial essa boneca. E aí foi uma das primeiras bonecas, assim, que eu tive meio que robóticas, né, e que eu desmontei. Eu e minha irmã, nós duas ganhamos isso de Natal, e aí eu desmontei a boneca da minha irmã, porque eu queria ver como que a boneca da minha irmã, ela se movia. Claro que depois não deu muito certo, acabou que eu fiquei com a boneca desmontada, assim, que depois meu avô me ajudou a montar, né, ela funciona, eu tenho essa boneca ainda, tá? Assim, eu tenho essa boneca. E aí, então, eu comecei a me interessar por robôs nessa época, né? E aí, quando eu fui pro Instituto Federal, assim, eu fui fazer o meu curso é um curso voltado para telecomunicações, mas mesmo trabalhando com a parte de telecomunicações, redes, eu me atraía um pouco pela área de segurança, um pouco assim, né? Muito pela área de segurança. Então, assim, era uma outra área que eu também pesquisava bastante. Então, por isso que eu comecei a tentar aliar, assim, internet das coisas, segurança, né, dentro das pesquisas. Quando eu comecei a trabalhar no Instituto Federal, eu moro em Goiânia e trabalho em Lusiânia. E aí, assim, pelo fato de ir para Lusiânia, ficar lá, né, e eu pensava assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para ficar mais divertida a minha estadia aqui na cidade, né? Então, vamos montar um laboratório de robótica. E aí, assim, fui atrás na época, em como montar esse laboratório, né? E assim, a gente não tem recurso agora, mas isso já vem de antes, tá? Assim, não tem muito recurso, assim, assim, eu quero montar um laboratório. Então, a gente começou a correr atrás de editais de fomento. Então, a partir de um edital de pesquisa do CNPq, eu consegui, então, montar o laboratório de robótica, que é o Metabotics, que, né, até hoje está lá, né, assim, lá no campus. E o Gimbot também, assim, é um laboratório de Goiânia, que o professor Fábio, ele desenvolveu, né, ele fundou esse laboratório, e pelo fato também de eu morar em Goiânia, eu acabo contribuindo nos dois laboratórios. Né? E aí a ideia, assim, lá do laboratório é a gente trazer um pouco da aprendizagem criativa, mão na massa, tentar, assim, fazer com que outras pessoas, né, outras meninas também se interessem pela área. Porque se você for parar para pensar, assim, a questão, assim, de quando a sua escolha vai muito também de como é a sua convivência familiar. Então, quando era criança, eu fui incentivada, né, assim, meu avô ele me incentivava realmente a ficar desmontando coisas. Então, eu sempre gostei de Legos, gostei de quebra-cabeças. Então, sim, eu fui, né, meio que para essa área de exatas. Mas muitas crianças, elas não têm essa oportunidade. Então, assim, a gente tenta mostrar que a área ela é interessante, mostrar, assim, como é o mercado de trabalho, fazer com que essas meninas também se interessem, né, e trabalhem nessa área. E aí, juntou todos esses projetos, o meu envolvimento já com esses laboratórios, aí surgiu a oportunidade de trabalhar na reitoria, né, no CityLab, que é assim, é um centro de inovação tecnológica do IFG, que, assim, é novo, a gente ainda está em fase também de implantação, e dentro desse polo, eu coordeno o laboratório de Design Factory. Então, se lá a gente tem impressora 3D, a gente tem scanner 3D, tem impressora de resina, temos fresadora, CNC. Então, assim, a gente tem uma série de brinquedos legais para desenvolver pesquisa. E aí, agora, esse ano eu comecei na coordenação de recursos humanos do Polo Embrap, que é um polo do IFG. Assim, o IFG também, ele conseguiu, né,
fazer essa parceria e fazer implantação. A gente está em fase de estruturação do polo. Aqui né, a gente tem 6 meses de implantação, praticamente. Mas essa rede Embrapi, ela é no país todo. O nosso polo, ele tem um foco em energias renováveis. Mas, assim, se vocês estiverem assistindo, quiserem desenvolver pesquisas, isso, assim, são pesquisas mais aplicadas à indústria. Então, se você quiser desenvolver pesquisas na área de energia renovável, se você for empresa e quiser, né, investir nos nossos pesquisadores, vocês podem entrar em contato com a gente, né? Mas, assim, eu tenho um projeto mais na área de inteligência artificial. Também tem alguns polos da Embrap que trabalham com inteligência artificial, com biomedicina, então tem várias áreas aí dentro desses polos. O nosso, né, lá no IFG, que tem esse foco, né, em energias renováveis. Eu acho que, resumindo, é isso. O que eu acho muito positivo em tudo isso que você está realmente falando aqui para nós, é que a gente sempre enxerga o nosso país como um país onde não há incentivo para esse tipo de coisa, né? E você não é a primeira pessoa que eu vejo fazer algo assim. Você tem que basicamente conhecer como funcionam as coisas primeiro e meio que dançar essa música junto para conseguir que as coisas cheguem até você, né? Nesse caso que você estava falando dos boletins de... Editais. Os editais, né? Os editais. Então, você meio que tem que entrar nesse jogo, meio que jogar esse jogo também, para que isso possibilite que você consiga desenvolver alguma coisa, né? Cris, em um complemento, seria até legal dar alguma dica para tem gente que está numa universidade e às vezes não sabe como começar, né? Falar um pouco da sua experiência até chegar nessa finalização do edital. Na época da graduação, eu já participava de projetos de iniciação científica. Então, eu fui da primeira turma de iniciação científica do Cefet. Quando eles implementaram o programa de bolsas, né, de iniciação científica do Cefet, eu estava lá, assim, na primeira turma. Então, se você, né, que está na universidade, tenta procurar sempre por editais de iniciação científica, tem editais de pesquisa, editais de projetos de ensino, projetos de extensão. Então, o IFG mesmo, de tempos em tempos, ele lança esses editais, né? Assim, os editais de iniciação científica. A iniciação científica, ele tem, em média, uma duração de 1 ano, e, assim, durante esse ano, você recebe uma bolsa para desenvolver uma pesquisa em uma determinada área, né, de acordo com o seu orientador. E o interessante é que essa iniciação científica, ela te permite, assim, ela te abre um mundo de possibilidades, né, porque você tem esse contato com a pesquisa, você tem esse contato com o desenvolvimento, né, às vezes, assim, de um protótipo de alguma coisa, assim, maior, e você consegue aproveitar isso também como um tema para você desenvolver o seu trabalho de conclusão de curso. Então, assim, eu só vejo vantagens, né, na pesquisa. Mas aí ficar olhando, assim, os editais que a própria instituição oferece, né? E com relação, assim, a órgãos de fomento, aqui a gente tem, assim, o CNPq, né, que sempre lança editais de pesquisa. Algumas fundações também, às vezes, assim, lançam editais. A Embaixada dos Estados Unidos, eles, inclusive, tem um edital aí para desenvolvimento de projetos relacionados a desenvolvimento sustentável, educação STEAM e meio ambiente. Então, assim, procurar por editais de financiamento. Então, isso aí é uma das dicas que eu dou. Legal. Cris, você que está dentro aí da universidade, com os 2 pés e há um bom tempo já, como que você vê a educação agora no Brasil? Ou de uns tempos para cá, né? Isso é uma pergunta bem difícil, assim, de responder, né?
Mas, assim, a gente passou por uma série de mudanças e desafios, principalmente agora com a pandemia. É bem triste a gente ver a situação de algumas universidades que não têm recurso para se manter. Então, isso, assim, para a gente é assustador. Pois é, essa semana teve uma notícia que a Universidade Federal do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro. tá para fechar as portas. Eu não sei se Sim. isso é boato. Não é boato. E a UFG, por exemplo, consegue se manter até setembro. Sabe o que vai fazer depois? Entendeu? Assim, é assustador, porque mesmo todo mundo, grande parte assim, dessas universidades trabalhando de forma remota, sim, eu estou trabalhando de forma remota, mas a estrutura da instituição não para. Você tem equipamento lá que tem que permanecer ligado. Você tem a parte de manutenção e limpeza, a parte de segurança, isso assim, você tem que pagar, não é de graça mesmo não estando com alunos lá. Sem contar que muitos assim, da parte administrativa, e alguns professores também continuam indo no campus, porque precisam continuar desenvolvendo as pesquisas, né? E então, sim, a gente está trabalhando de casa, mas a gente tem todo o suporte também da estrutura, né? Porque os nossos servidores estão lá, né, em funcionamento. Então, bem preocupante, né? Não dá para... Assim, chega um momento em que você não consegue mais enxugar gastos. Você vai fazer o quê? Você vai cortar a parte de segurança, a parte de limpeza? Estão querendo, assim, estão falando, a gente tem que voltar presencial. Sim, mas vamos voltar presencial, mas a que custo? Então, a gente não tem recurso. Né? Hoje em dia, voltar para o presencial seria mais caro, né? Sim, com certeza, porque você tem toda a estrutura para gerir, né, o ambiente. Você tem que manter o ambiente em ordem, o ambiente limpo. Você tem uma quantidade máxima de alunos, estudantes que você pode atender ao mesmo tempo. Então, assim, como é que a gente vai fazer isso? Como é que vai continuar com o auxílio, né, estudantil? Porque muitos alunos eles têm acesso ao auxílio, né, o auxílio permanência. Como é que você vai pagar isso? Então, é bem complicado a situação, né, da educação no Brasil. Se eu já puder puxar um gancho aqui, para essa sua área, Cris, que envolve mais o físico, digamos assim, né? Porque envolve peça, envolve a parte de montar e esse tipo de coisa. Ou seja, é uma atividade mais lúdica, né? Ficou muito complicado fazer isso de forma remota. De que maneira você conseguiu driblar essa coisa de não estar presente, de não ter aquele contato físico mesmo, né? Então, assim, no laboratório de robótica, a gente está usando ferramentas de simulação. Inclusive, são ferramentas gratuitas para simulação assim, no ambiente. A competição, assim, a Olimpíada Brasileira de Robótica, que é uma competição que a gente participa todo ano, ela teve toda a parte prática de maneira remota. E esse ano vai ser a mesma coisa. A gente tem duas fases, assim, duas competições dentro da prova, né? Uma que é a simulação, que aí é um robô construído via software, e a outra parte é uma prática de apresentação. Você desenvolve o projeto e apresenta. Então, inclusive, essa semana eu fui no campus e preparei alguns kits, né, para os alunos, para que eles consigam, de casa, né, em segurança, montar, assim, os protótipos para fazer essa gravação e participar dessa apresentação na UBR. Então, aí, assim, nesse caso, eu tive que ir no laboratório montar, assim, os kits para que, de alguma forma, eles conseguissem ter acesso aí a esses componentes e conseguissem, né,
participar da competição. Agora, nas aulas, eu até brinco que, assim, falta essa questão assim, da convivência presencial, mas a gente já usava muita ferramenta de simulação. A gente não tem, assim, um roteador para ficar fazendo prática, né? Assim, vou formatar aqui o sistema operacional desse roteador e vou instalar outra coisa. Não tem como ficar fazendo isso, né? Então, a gente já usava a ferramenta de simulação. Então, assim, só não tem essa questão, assim, da convivência, né, da prática. Mas, sim, é complicado, né? Porque você tem que preparar uma aula que antes você levava 3 horas no presencial, levar para transportar isso para 45 minutos de encontro síncrono. Então, como fazer isso? Então, é uma série de desafios, né? Sem contar que você tem que gerar material assíncrono para deixar na plataforma, né, lá no Moodle. E quem garante que as pessoas estão assistindo, né, que os alunos estão assistindo? Assim, eu garanto que muitos não assistem, né, porque eu tenho lá, assim, toda a estatística dos meus vídeos no YouTube e, assim, não estão assistindo, né, e aí você perde, assim, você tá lá gastando seu tempo, gravando o vídeo, então, assim, assistam aí os vídeos que o pessoal produzir, tá, assim, dá trabalho fazer isso, dá trabalho editar vídeo, tá, então, assim, é bem complicado. Você falou um negócio interessante. Você sabe que a grande parte dos alunos não assistem os vídeos, né? Baseado nas suas estatísticas aí do Moodle. Mas qual seria essa porcentagem? Curiosidade. Depende, assim, depende do vídeo. Por exemplo, se for um vídeo que eles precisam assistir para fazer a prática, aí todo mundo assiste. Agora, assim, se for um vídeo assim, vou explicar conceitos de redes, aí a pessoa, ela já falou isso na sala, não vou assistir esse vídeo. Então, assim, metade da turma assiste o vídeo e deixa lá o joinha, e o resto, assim, tá, se eu precisar depois, eu assisto, né? Cris, dá para acreditar nesse tipo de situação, nesse tipo de aluno que só dá o joinha? Como é que a gente vai estar daqui a uns 10 anos? E você, Galvão? O que você acha? Complicado pra caramba, não? Nós vamos terminar colocando nossa palestrante numa saia justa do cacete hoje. Ai, meu Deus. Daqui a pouco ela vai estar xingando os alunos. É muito desafio, Cris, é muito desafio. É muito desafio. Mas assim, mas é gratificante também, assim, você ver depois o resultado final, assim. Tem alunos, por exemplo, que eles iniciam no laboratório quando eles já entram no Instituto Federal, né? Porque, assim, depois, o laboratório, ele existe desde o final de 2013. E aí, depois, assim, que a gente começou a fazer uma divulgação um pouco maior nas redes sociais, né? O pessoal começou a enxergar o laboratório e se interessar em participar, né? Então, a gente, nos últimos anos, nós tivemos, assim, alunos que foram medalhistas na UBR, e depois disso conseguiram entrar na universidade para continuar seguindo mais ou menos a área, né, a área, assim, de formação no curso técnico, né, e tem alunos que continuam com a gente lá, assim, mesmo estudando na UNB, ainda fazem projetos de extensão com a gente. Então, aí você vê a evolução. Então, essa parte, assim, de você ver, assim, que o aluno, ele conseguiu evoluir, conseguiu, assim, ir além, né, isso é bem gratificante. Aí paga eles não terem assistido lá meus vídeos, né, e não darem joinha e tal. Então, isso aí paga depois. Cris, e essa conversa que a robotização, a automação influencia na diminuição de empregos? Então, Trabalho. A questão é assim, que a gente estuda para que, já que os robôs eles vão dominar o mundo, então que a gente programe os robôs, né? A gente cria os robôs. Então, assim, a gente tá tentando trabalhar dessa forma, né? Assim, desenvolvendo, né, os projetos e desenvolvendo, assim, expertise nessa área, né? Para que mesmo assim, se o robô ele precisa de alguém para construir, precisa de alguém para programar.
Então, a não ser que o robô ele seja totalmente autônomo, mas alguém criou aquele robô autônomo com inteligência artificial para ser replicante e criar novos robôs. Então, tem todo um estudo por trás. Então, assim, eu acredito que profissões assim mais maçantes, mais perigosas, e que um robô possa auxiliar nesse sentido, essas profissões, sim, se elas não terão tanto, não terão, assim, tantas pessoas, né, ocupando esses cargos, né? Ou então coisas mais chatas, assim, tarefas mais maçantes. Então, isso aí você pode substituir por um robô. Mas a educação, a medicina, você não consegue substituir 100% por um robô. Então, tem coisas que realmente você vai conseguir substituir por um robô. Eu tenho uma situação assim que eu falo que foi o suco mais caro que eu paguei na vida. Eu tava num evento, assim, saudade dos eventos, saudade de viajar para os eventos. Aí, foi uma das últimas experiências assim em eventos fora do país que eu tive. Tava no evento, e aí, assim, todo mundo... Eu já tinha visto na internet um bar onde os robôs eram os atendentes. Aí eu falei assim, gente, eu tô aqui, eu preciso conhecer esse bar. Só que eu não bebo. Aí eu falei assim, não, vou lá e vou comprar um suco. E aí, assim, aquela experiência de ver assim, o robô preparando o meu suco foi incrível. Sim, eu nem fiquei chateada de ter pagado o que eu paguei no suco, né? De caixinha, porque o robô, ele foi lá, eu passei os comandos, né? O robô, ele pegou a caixinha, colocou o gelo, sacudiu assim, a bebida e me entregou. Mas foi uma experiência muito, muito interessante. Mas aí você vai ter que contar quanto que você pagou nesse suco e que suco que foi esse, né, Galvão? Qual foi o sabor do suco e quanto foi o preço? Agora o povo quer saber quanto é que você foi um suco de cranberry e eu paguei $12 nesse suco. Nossa. Tá R$5, mais de R$5, R$60 aproximadamente. 60 conto copo de suco. Copo de suco de caixinha, que o robô ele abriu a caixinha, colocou no copo, colocou gelo e misturou e me entregou. Cris, eu tenho certeza. Mas não paga. Eu tenho certeza que se você tivesse pedido uma cerveja, seria mais barato. Sim, certeza, porque a diferença de um drink alcoólico para um não alcoólico era, sei lá, nada, entendeu? Era a mesma coisa praticamente, entendeu? Mas, assim, a experiência, assim, não paga a experiência foi massa. Legal. Cris, como que a gente faz... Por exemplo, eu tenho um filho de 7 anos de idade. Como que a gente faz? Você deu algumas dicas aí, dizendo como que seu avô se comportava com você, te influenciava de algumas formas. Mas hoje, como que a gente faz para encaminhar uma criança nesse mundo da robótica, da automação, enfim, essas coisas que você está falando aqui com a gente? Primeiro que tem que ser uma coisa mais espontânea, que não adianta nada assim você ir lá e ficar forçando a criança, não, olha, meu filho, você tem que estudar robótica, você tem que estudar programação. Assim, existem maneiras sutis de você, né, meio que, olha, que bonitinho. Eu faço um pouco disso com meu sobrinho, né? Meu sobrinho, ele não tem 3 anos ainda, né? Ele tá com 2 anos e uns 9 meses, eu acho. Sei agora. Mas, então, assim, ele já gosta de robôs. No ano que teve Campus Party, a última Campus Party, na real, assim, que teve foi aqui em Goiânia. E aí, então, eu levei ele para Campus Party, na época ele estava com 11 meses, e assim, ele ficou super fascinado com os robôs. Então, ele queria pegar, inclusive tinha uma placa lá falando não encoste, mas ele queria muito encostar, assim, no robô, né, eu quase, né, tive um incidente dentro da Campus Party. Foi campuseiro, ganhou crachá e tudo. Isso com 11 meses. E aí, assim, eu sempre... Bem precoce. Bem precoce. E, assim, eu sempre deixo, por exemplo, os meus bonequinhos, os meus brinquedos, eles estão sempre mais ou menos assim ao alcance dele. Eu deixo assim para despertar um pouco a curiosidade. Então, assim, eu deixo ele pegar, deixo ele brincar, né?
Então, sim, tem também algumas iniciativas, por exemplo, no laboratório, lá no Metabotics, a gente trabalha com os filhos dos professores. Porque muitas vezes, assim, eu via, né, os meninos lá esperando, assim, o pai ou a mãe dar uma aula, e, assim, sem fazer muita coisa, né, assim, jogando videogame, ou então, assim, sem fazer nada, né. E aí eu comecei a levar eles pro laboratório. Então, hoje um deles, né, essa semana passada, nós tivemos a inauguração de um laboratório lá no campus, então eu fui para Lusiânia para fazer essa inauguração. Inclusive, é uma parceria do governo aqui do estado com a Campus Party, então é um laboratório Include. E aí, esse rapazinho, né, o Arthur, ele começou com a gente, e hoje ele tem 9 anos e ele é aluno do Include. E aí, na inauguração, ele deu uma aula para o governador sobre drones. Assim, eu falei assim, nossa, mas que orgulho desse menino. Assim, isso aí acaba que é de uma maneira sutil, assim, você acaba com pequenas coisas, você acaba despertando o interesse dessas crianças, porque a criança, ela é curiosa. Então, assim, você vai deixando pistas lá, soltas. E aí, uma dica o Include, ele está em várias regiões, assim, do estado, assim, do país, né? Então, sim, vocês, se tiverem oportunidade, podem entrar, assim, em contato entrar no site, né, do Include, verificar se tem um laboratório perto. Então, sim, é uma forma também de interação e de troca de experiências. Inclusive, o Case Monstro, ele é um dos facilitadores, né, um dos idealizadores aí do Include da Campus Party. Cris, a gente estava mais ou menos falando sobre isso antes, essa história da internet e os brinquedos, né? O quanto isso já chegou até aqui, o quanto isso continua avançando, e existe brinquedo realmente seguro? Ou nós estamos todos perdidos e todos os brinquedos que têm internet associada basicamente estão ruins? Assim, tem uma frase muito interessante que é: tudo que está conectado está vulnerável, né? Então, assim, a gente está seguro? Segurança é um estado, né? É uma sensação, você se sente seguro, não quer dizer que você realmente está seguro. Mas o que existe, assim, são formas de você minimizar esses problemas. Então, assim, tem brinquedo que, sim, ele até você pode trabalhar com ele de maneira offline, você não precisa conectar na internet e compartilhar as informações, né? Tem alguns brinquedos que têm uma necessidade de informações pessoais que é gritante, que assim, que são informações que ele não precisa daquelas informações para funcionar, entendeu? Então, sim, a ideia é você desenvolver um pensamento crítico com relação ao compartilhamento dessas informações. Eu tenho drone, tenho carrinho com câmera, mas assim, eu não uso eles dentro de casa, eu uso eles no parque. Então, sim, esses brinquedos, eles são conectados via rede Wi-Fi, não são conectados à internet, mas mesmo assim, né, eu levo eles sempre para o parque para brincar. Não brinco com eles dentro de casa. É porque uma pessoa pode... assim, esses brinquedos que estão conectados, uma pessoa pode pegar essas informações, né, e sim, utilizasse essas informações pessoais de uma maneira não muito legal. Tem um site que assim, eles têm eles te dão um panorama de coisas conectadas, que é o Shodan.io. Cara, esse site, ele é assim surreal,
Porque se você começa a fazer algumas pesquisas lá, você consegue ver bomba de posto de combustível conectada à internet. Então você consegue ver aparelhos de raio-x conectados à internet. Então, assim, até que ponto esses equipamentos realmente eles precisam estar conectados à internet? Então, e assim, se precisa estar conectado à internet, por que você não configura ele de uma maneira correta? Então, uma das pesquisas que eu fiz, por exemplo, usando o Shodan, eu consegui visualizar a câmera de uma faculdade aqui de Goiânia, da aula de pediatria. Isso é uma pesquisa boba. Tava lá assim, quero ver aqui essas câmeras aqui dessa marca. E aí, sim, caiu em Goiânia uma câmera, né, na aula de pediatria. E assim, tá lá, né? Conectada à internet. E está conectada de forma vulnerável, não tem nenhuma proteção. Assim, a questão é que você tá vendo o que está acontecendo, né? Você tá vendo aquelas imagens. Então, assim, aquelas imagens elas teriam que ser vistas por qualquer pessoa. Não deveriam ser públicas. Não deveriam ser públicas. Né? Então, sim, isso é um ponto. Eu não cheguei a visualizar se as câmeras elas estão com a configuração padrão. Aí, assim, eu parei por aí. Eu só vi que a câmera estava conectada, né? E que eu estava visualizando as informações da câmera, assim, que a câmera estava transmitindo. Mas isso já, por si só, já é assustador. Tem muitas câmeras de babás, aquelas babás eletrônicas, e que o pessoal compra, assim, é válido, se você quer ter esse cuidado, você quer visualizar, né, o que está acontecendo lá com o seu filho, mas você simplesmente pegou a câmera, conectou na sua rede e pronto, você não fez nenhum tipo de configuração, você não alterou nem a senha padrão. Então, isso é crítico dentro dos sistemas. Você já começa a pecar lá por baixo, você não altera configurações mínimas de segurança. Você já deixa tudo de forma padrão. Aqui em casa, sim, eu tenho, apesar de que às vezes assim, eu fico meio assustada, eu tenho Alexa, então assim, eu tenho Alexa, eu tenho câmera, eu tenho lâmpada conectada à Alexa, a TV é conectada a ela, então se a gente conversa de vez em quando, mas tem hora que a Alexa ela fala umas coisas que, assim, do nada, tipo, não consegui te entender, eu falei assim, opa, mas eu não falei nada com você, Alexa. Então, e assim, e aqui, né, eu configuro assim uma rede diferente da rede onde eu estou compartilhando as outras informações, né? Então, se é uma rede específica para esses dispositivos, né? Então, sim, você pode usar a tecnologia, mas você tem que utilizar a tecnologia a seu favor, né? Você tem que configurar a tecnologia. Não vale só assim comprar o equipamento, conectou na internet, pronto, já tem uma lâmpada que acende e apaga a partir do momento em que eu falo para ela acender e apagar. Então, tem que ter esse cuidado, né, de verificar as configurações, verificar se a empresa ela tem mecanismos para você fazer atualização de firmware, atualização de software, né? Então, se te dá suporte em caso de vazamento de informação. Então, tem que verificar isso tudo antes de sair comprando qualquer coisa e conectando na internet. Bom, a Alexa tem vários casos, né? Tem histórias e histórias e mais histórias, que nem aquela que ela ria às 3 da manhã sozinha, né? Quase matando os clientes do coração. O cara acordava com o bicho gargalhando, imagina, de madrugada. Mas é um primeiro passo nesse sentido de uma coisa mais ética, eu acho que são as leis, essas que estão passando agora, né? GDPR, LGPD e etc. Né? Mas eu acho muito pouco. Né? É o mínimo do mínimo do mínimo, né? De que se tu tem bom senso,
tu sabe que tu deveria estar fazendo com ali sem precisar de uma lei falando isso, né? Eu, infelizmente, eu sou muito pessimista nessa área. Não sei se o que tu acha, Cris. Mas eu acho que vai ser preciso acontecer algo muito grave com um número muito grande de pessoas para que algo realmente venha a dar força a esse movimento de tornar a coisa toda mais ética e mais limpa, né? Mas isso também começa na parte de desenvolvimento do protótipo, porque funciona mais ou menos assim. Eu sou uma empresa que fabrica geladeira. Eu fabrico a minha geladeira muito bem, assim, a minha geladeira, ela já é muito famosa no mercado, e assim, ela tem todas as características de uma geladeira. Mas por que não colocar essa minha geladeira conectada à internet? Mas o que eu preciso para fazer ela conectar à internet? Não, bota lá uma placa de rede Wi-Fi, bota lá uma placa de rede Ethernet e tá tudo certo. Aí coloca aqui esse programa que qualquer um criou, né, assim, cheio de bug, cheio de... Esse armazena essas informações aqui no meu servidor que está aqui na nuvem, mas eu não implemento nada de criptografia. Mas, assim, a minha geladeira, qual que é a função da minha geladeira? Gelar os alimentos. Ela faz isso bem? Sim, ela faz isso bem. Mas ela faz isso bem conectada à internet? Aí a gente não sabe, né? Então, a questão você tem que começar a pensar assim, no protótipo desde o início. Não é pegar assim, um negócio que já está funcionando assim, não, porque eu não vou implementar aqui, colocar a internet nisso. Então, já começa também na parte de desenvolvimento, porque aí o dono da empresa fala assim, não, está todo mundo trabalhando com isso, e isso é o futuro, vamos também assim, ir na onda do mercado. Então, sim, o pessoal não tem muito essa questão assim, de planejamento, assim, questão de risco, né? Porque assim, você não tem uma equipe de tecnologia por trás disso. Você tem uma equipe do quê? Tem uma equipe de pessoas, de engenheiros que são bons assim na parte mecânica da coisa, né? Não são programadores. Então, isso é uma coisa que impacta muito no protótipo, e por isso que grande parte dos ataques, né, que a gente tem para internet, de internet das coisas, né, eles começaram com geladeiras, televisores, com esses dispositivos conectados, porque eles tinham uma função e desempenhavam muito bem essa função. Mas aí você quis colocar esse equipamento dentro da internet. E não pensou bem, assim, na hora de fazer isso, né? Cris, Galvão, a gente está chegando aqui nos minutos finais do nosso Conflós na Veia. E a Cris foi na veia várias vezes, hein, Galvão? Verdade, verdade. Cris, você tem alguma consideração final a fazer? Algo que você gostaria de ter falado e a gente não perguntou? Não sei. Acho que eu falei de tudo um pouco, não sei, mas a dica é, sim, estudem. A tecnologia ela vai mudar o mundo, né? Se a educação ela está aí também para trazer mudanças. E por mais que a gente pense que não, a tecnologia, assim, não, mas tem muita gente de TI no mercado, a gente viu que nunca é o suficiente, principalmente agora no momento de pandemia, a gente está vendo assim que as grandes profissões do futuro são profissões relacionadas à tecnologia. Então, assim, que está crescendo bastante a parte de internet das coisas, parte de análise de dados, né, o cientista de dados, essa questão assim, da inteligência artificial, tudo isso está crescendo bastante. E junto com isso também a parte de proteção dos dados, né? Então, a parte de segurança da informação, eu acho que a gente tem muita coisa assim para evoluir com relação a essa proteção de dados. Então, assim, no futuro, a gente vai precisar bastante assim, de especialistas nessa área, né?
Aí, Galvão, tá vendo? Ela foi na veia de novo. De novo, de novo. De novo. É isso aí. Cris, alguma dica de leitura? O que você está programando aí? Projetos futuros? Inspire a gente e as poucas pessoas que nos assistem. O que você está estudando? É o que eu estou estudando. Deixa eu ver o que eu estou estudando. Ah, então, eu estou lendo. Deixa eu ver aqui, ó. Eu estou lendo um livro chamado O Livro dos Códigos. Aquele ali, ó. Não dá para ver, não. Deixa eu ver aqui, ó. Ai, droga. O Livro dos Códigos. Simon Singh. Isso aí. É uma boa leitura. Então, assim, é um livro interessante. E tem um outro também que dá para indicar, cadê ele? É um livro da Hedy Lamarr. Que quando a gente fala em tecnologia, se fala em mulheres na tecnologia, a gente sempre pensa em quem? Nada. Assim, a primeira pessoa, assim, Ada. Mas eu, pelo fato assim, de ser da área de telecomunicações, uma das grandes mulheres que me inspiraram foi a Hedy Lamarr, que, assim, era atriz, nas horas vagas ela criava... Cris, você fica falando como se todo mundo que assiste a gente soubesse quem é Hedy Lamarr. Você tem que explicar um pouquinho, né? Tá bom. Vou explicar. Mas, então, ela era uma atriz de Hollywood, assim, bem famosa. Inclusive, ela fez alguns filmes polêmicos assim na época. E, assim, pelo fato assim dela ser muito bonita e fazer, assim, ser atriz de Hollywood, o pessoal não dava muito crédito para as pesquisas dela. Então, ela fez todo o estudo que deu base assim, para tecnologia Wi-Fi, para parte assim, de comunicação sem fio, e só foram dar crédito a isso depois que ela já tinha morrido. Então, sim, bem depois. Então, assim, é uma pessoa inspiradora, que inclusive ela usava assim, um outro codinome para as pessoas poderem acreditar no trabalho dela. Então já começa por aí. Para ser levada a sério, né? Para ser levada a sério, porque assim, ela assim, uma mulher bonita, atriz de Hollywood, por que eu vou levar a sério uma pessoa dessa, né? Então, sim, é horrível isso. Deixa eu pegar aqui o livro. Aqui, ó. Então, esse livro aqui, ó, A Única Mulher. Então, o mundo não estava preparado para Hedy Lamarr. Muito bom, muito bom. Então, de livros eu tenho essas duas indicações aí. Ela foi na veia de novo, Galvão. De novo, é isso aí. É uma atrás da outra. É uma atrás da outra. Cris, muito obrigado por tudo que você compartilhou aqui com a gente. A gente aprendeu bastante com esse nosso bate-papo. Tenho certeza que todos também aprenderam. E, de novo, todos vocês assistam, confiram os links de tudo que a Cris falou aqui no descritivo. E a Cris vai ser nossa keynote speaker em 2021. Vai falar sobre... Galvão, com você. De novo, eu já esqueci. Toys, interesse das coisas e brinquedos, é isso? Entre os três, sou eu que fico com o cargo de falar o nome da palestra. Eu não marquei, está guardado em outra planilha aqui, eu não vou eu tô com medo de sair dessa tela e não conseguir voltar mais. Essa palestra se chama Internet of Toys. Uma brincadeira insegura, que vai ser a keynote que a Cris vai apresentar. Certo. Já vou aproveitar e fazer o jabá aqui. Na segunda edição da Confos, a conferência de Free, Libre e Open Source Software, que vai acontecer esse ano de 19 a 22 de agosto. Está logo ali e em breve estaremos abrindo a... Bom, provavelmente quando o pessoal estiver assistindo o vídeo, Anderson, já vai estar aberto, né? Provavelmente. Então, quando esse vídeo for para o ar, nós provavelmente já estaremos na primeira fase das inscrições. Então, se ligue com conflos.com.br de 19 a 22 de agosto, a segunda edição do evento, 100% online e ao vivo. Legal, Galvão, obrigado, Cris, obrigado, um abraço para vocês dois, até uma próxima. Obrigadão, Cris, valeu mesmo. Isso aí, obrigado e até o evento, né? Nos vemos lá. Nos vemos lá.